Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 362 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo no capítulo 29, no meio dele, e narrando também fatos da vida de Paulo da Cruz, fatos extraordinários, digamos assim, né? Como Deus faz com seus santos, ele cerca os santos, né, de fatos extraordinários, né? Deus prega em lugar de Paulo. Jesus crucificado revela, outro sim, a sua infinita sabedoria pela palavra de seu apóstolo. Desde os mais verdes anos, Paulo, esclarecido por luz superior, elevou-se de grau em grau à altíssima perfeição e ao conhecimento das verdades sobrenaturais, de maneira que sua eloquência era mais divina que humana. O amor deseja mais do que lhe permitem as forças. Deus, todavia, o ampara no excesso do sacrifício. Uma vez, entre outras, Paulo, em meio ao sermão, sentindo-se desfalecer, fitou o crucifixo e exclamou: Senhor, amparai-me. Pois bem, uma voz semelhante à sua continuou a prédica. Certo de que era a voz de um anjo, o apóstolo ouvia em silêncio, agradecendo a Nosso Senhor. O auditório não deu pelo prodígio, mas os efeitos foram extraordinários. Num dia de Pentecostes, não se sabe de que ano, abrasado de inefáveis ardores, Paulo, absorto, transformado no soberano bem, antes de subir ao púlpito, falou com infantil confiança ao Espírito Santo. Abre aspas. No estado em que me acho, não poderei pregar. Pregai em meu lugar. Fecha aspas. Oh, maravilha! O próprio Espírito Paráclito tomou a palavra e desenvolveu o tema. O santo, em êxtase, fazia coro com o auditório, gemendo e chorando. Exclamavam todos: Oh, que sermão! É o Espírito Santo que fala pela sua boca. Fecha aspas. A certa altura, com os olhos alçados ao céu, clamou. Isso Paulo, né? Abre aspas. Oh, quantas graças recebidas, e em mim nada mais há do que ingratidões e iniquidades. O mesmo prodígio repetiu-se em outras circunstâncias, como confessou o servo de Deus. Francamente, não é para admirar a força e a doçura irresistíveis daquelas palavras e expressões e dos frutos estupendos que produziram. Jesus crucificado, em pessoa, substitui a seu apóstolo. Foi na missão de São Lourenço das Grutas, diocese de Montefiascone, demos a palavra ao cônego José Passe, mais tarde arcipreste daquela paróquia. Vamos ver como é que o cônego José Passe descreve, né? Era o último dia da missão. O padre Paulo subiu ao tablado para dar a bênção papal.
Revestido de roquete, eu segurava à esquerda do missionário o grande crucifixo que ele levava às missões. Começada a prática, voz misteriosa feria-me o ouvido. Eu as ouvi antes que o padre Paulo as pronunciasse. Surpreso, pus-me a cogitar de onde proviria aquela voz. No tablado estávamos somente o padre Paulo e eu. Concluí, mesmo pelo fruto produzido no auditório, que Jesus crucificado falara pelo seu servo. Todos choravam de verdadeira comoção. Aliás, o sermão houvera eternecido corações de pedra. Ao descer do tablado, correram todos para o pregador, a fim de beijar-lhe as mãos e venerá-lo como santo. Mas ele desapareceu sem que ninguém soubesse nem para onde. Fora transportado milagrosamente a Grutas de Castro, localidade vizinha. Pois bem, eu confesso que esse tipo de milagre eu nunca tinha ouvido falar de outros pregadores, né, em que isso aconteceu, de fato. Aqui, isso para mim é uma novidade. E que coisa extraordinária, né? Conhece o futuro e as coisas ocultas. Vejamos agora como Paulo desvendava o futuro e os mais secretos mistérios do coração humano. Na missão de Viterbo, visitou o conde Brugiotti, seu amigo íntimo. Em meia conversa, o santo de repente exclamou: "Ah, Senhor, não permitais tal desgraça à pessoa a quem tanto estimo." O conde, sobressaltado, perguntou: "Será porventura a morte de meu velho pai?" "Não", replicou Paulo e calou-se. No decorrer da missão, repetia de vez em quando: "Ah, Senhor, não o permitais." Um dia antes da prática, triste e inquieto, saiu apressadamente. Na rua, encontrou-se com o conde Brugiotti, que lhe perguntou para onde se dirigia. "À casa de Dom Abate", respondeu o servo de Deus. "Mas, Padre Paulo, está na hora da prática. Ireis depois." Não. Depois será tarde." O santo teve longa e secreta entrevista com o digno prelado. Ao sair, ouviram-no exclamar: "Ah, que terrível desgraça! Oh, que desgraça!" Voltou à igreja e, com mais ardor do que nunca, discorreu sobre a morte. Deteve-se de improviso e, após instantes de silêncio, com voz dolorosa e plangente, clamou: "Está a expirar o vosso bispo. Dom Abate acaba de falecer. Rezemos todos pelo descanso de sua alma." Ajoelhou-se e tristemente principiou o De Profundis. No mesmo instante, chegou apressadamente o mensageiro com um bilhete ao missionário, anunciando a morte repentina do bispo. A fatal notícia confirmou a predição do santo e produziu no povo a mais profunda consternação. Ler nas consciências, especialmente no ato da confissão, era coisa comum na vida do servo de Deus. Se o penitente, por vergonha ou esquecimento, ocultava alguma falta, o confessor dizia-lhe: "E aquele pecado cometido em tal dia, tal ano e tal lugar?" O coitado se alarmava, mas o bom servo prosseguia: "Ânimo, meu filho, Deus enviou-me unicamente para curá-lo. Apenas desejo a vossa santificação." Com essas luzes, conhecia os desígnios de Deus sobre as pessoas. Uma jovem teve a desgraça de cometer, por fragilidade, alguns deslizes. A vergonha não lhe permitia confessá-los. Vivia em temores, sobressaltos e horríveis angústias.
aumentados pelos sacrilégios cometidos na recepção do sacramento. Foi confessar-se ao servo de Deus, resolvido a vencer o estorvo. Não o conseguiu, porém. Manifestou todos os pecados, exceto os que lhe afligiam o coração. Paulo, cheio de caridade, interrompia-a de vez em quando, exortando-a a declarar as culpas mais graves. Ela não se decidia. Vendo que tudo era inútil, disse-lhe por fim: Agora, filha, deixe que eu fale. Ele principiou a expor pormenorizadamente, com circunstâncias de lugar, tempo e pessoas, todas as faltas que a jovem se envergonhava de confessar, e acrescentou: E você, filha, nunca se confessou delas? Não é verdade? Nosso Senhor aqui me enviou para curar as chagas de sua alma. Desejo que seja santa. A jovem tremia como frágil cana e não desfaleceu por pouco, mas criou ânimo. Sentiu-se tão aliviada na consciência e experimentou tão doce consolação como jamais desfrutara no passado. Chorou os seus pecados e foi a partir dali uma pessoa piedosíssima. Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, descobria as faltas mais comuns dos lugares onde pregava. Descobria, outro sim, os pecados cometidos durante a missão. Por vezes, essa luz celeste o fazia interromper o sermão e exclamar: abre aspas, vejo-te infeliz. Enquanto prego a penitência, estás ofendendo a Deus. Fecha aspas. Vinha-se depois a saber que naquela hora se havia cometido algum pecado. Embarcara em Porto de Santo Estevão, com destino a Piombino. Furiosa tempestade lançara a embarcação às praias de Troia. Desembarcados, exclamou o homem de Deus. Abre aspas. Não sei como o mar não nos tragou a todos. Pois há aqui um senhor que faz muitos anos não se confessa. Fecha aspas. Um dos passageiros adiantou-se e, sem respeito humano, declarou: Sou eu esse infeliz. Oficiais e marinheiros todos se confessaram com Paulo. Tão habitual era esse dom do servo de Deus que quem se aproximasse dele devia ter a consciência bem pura. Uma das principais personalidades de Roma chegou a dizer a um religioso nosso, abre aspas, antes de entrar na cela de Padre Paulo, é necessário confessar-se, pois ele descobre as faltas mais recônditas do coração. Fecha aspas. Bom, esse tipo de milagre a gente já viu em alguns outros santos, né? De ler as consciências, né? Proteção divina. Já vimos como Deus velava pelo seu apóstolo. Acrescentemos os fatos seguintes. Paulo e mais 2 religiosos extraviaram-se num bosque. Fatigados e quase desfalecidos de fome, caminhavam com dificuldade quando encontraram o senhor e sua esposa, que se dirigiam de Valentano, à residência campestre. Convidaram-nos a pernoitar em sua casa. O piedoso senhor, ao lavar os pés do servo de Deus, notou nele cravados grandes espinhos. Extraiu-os, penalizado. Essa caridade não ficou sem recompensa. Anos decorridos, enfermara gravemente a piedosa senhora. Paulo, em Montalto, estava para embarcar para o Monte Argentário. Mudando repentinamente de parecer, dirigiu-se a Valentano. É que Deus lhe revelara o estado da benfeitora e as violentas tentações de desespero que a agitavam. Encontrou-a em profunda apatia. Então, dona Ângela, por que essas dúvidas? Olvidastes a misericórdia infinita de Deus? A essas palavras, a enferma recobrou, com sentidos, dulcíssima confiança em Nosso Senhor. Mas estava completamente curada. O servo de Deus e o padre Fulgêncio de Jesus
deviam embarcar nas vizinhanças de Bolsen. O comandante recusou terminantemente transportá-los de graça e os tratou com brutalidade. Paulo, sem alterar-se, pôs-se em oração. De repente, chegou a cavalo um senhor bem trajado, aproximou-se do santo e o interrogou. O senhor é o padre Paulo? Recebendo resposta afirmativa, entregou-lhe o dinheiro necessário para ambas as passagens. Despediu-se cortesmente e se retirou, sem esperar agradecimento. Em outra missão, no mais ardente da prática, cedeu o tablado e, quando o santo ia dar com a cabeça na balaustrada da comunhão, alguém o sustentou no espaço, baixando devagar ao pavimento do presbitério. Numa de suas excursões apostólicas, foi com o companheiro descansar ao pé de uma árvore. Passados instantes, disse ao religioso: saiamos daqui imediatamente. Afastaram-se alguns metros e a árvore tombou vagarosamente. Paulo, sozinho, dirigia-se para o Monte Argentário, mas, extenuado e transido de frio, caiu por terra, quase desfalecido. Não havia esperança de socorro humano, por ser deserto o lugar. Senhor, exclamou, morrer sem assistência de meus religiosos? Oh, eu vou-lo suplico, não o permitais, Jesus. Abandona-me, todavia, à vossa amorosa providência. Não acabara de dizer tais palavras, e dois belíssimos anjos o transportaram pelo ar à porta do retiro. Oh, como é grande a providência do Senhor! Sussurrou Paulo, agradecido. O servo de Deus devia pregar uma missão. A viagem era longa e as estradas estavam cobertas de neve. Mas, e as pessoas? E a glória do seu Senhor crucificado? Ele partiu com o padre João Batista. Depois de muito caminhar, a fadiga e a debilidade reduziram-nos ao ponto de não poderem manter-se em pé. Com a habitual confiança, recorreu aos anjos do Senhor e, imediatamente, mãos invisíveis, num abrir e fechar de olhos, transportaram-no ao termo da viagem. E o padre João Batista? Nova prece do santo e o querido irmão estava a seu lado. Com que fervor não pregaram aquela missão? Glória vos seja dada, ó Jesus crucificado, pelos prodígios que operais em prol de vossos apóstolos. Eles a se humilharem e vós a exaltá-los. Então, nós terminamos aqui o capítulo desses fatos, né? Enfim, milagres e mais milagres, né? Maravilhas e mais maravilhas, né? Que acontecem em torno de São Paulo da Cruz, né? Os bandidos, enfim, os elementos, né? O controle que ele tem dos elementos, né? Bilocações, enfim, esse milagre de, enfim, Nosso Senhor pregar o sermão, né? Que ele não conseguia, né? Pregar. E essas várias encontros com perigos, com cansaço excessivo, com, enfim, essa atmosfera de sobrenaturalidade, né, que acompanhava o santo, né? Vamos aqui só começar o capítulo 30, que é também um capítulo descritivo, né, sobre vários acontecimentos da vida do santo, né? Retiros ao clero, capítulo 30. Inacabado seria o quadro que traçamos sobre o apóstolo
sobre o apostolado de Paulo da Cruz, caso não disséssemos algo dos exercícios espirituais pregados aos sacerdotes e às comunidades femininas, bem como seu método no dirigir as pessoas à perfeição. Nos átrios do santuário, expandia-se o santo com toda a liberdade. Já não se tratava da luta contra as misérias do mundo, luta dolorosa, porque há pessoas impenetráveis às flechas divinas. Nos exercícios espirituais, Paulo encontrava-se em seu elemento. Respirava a atmosfera de seu coração, a atmosfera de pureza, de luz, de amor. Como sacerdote, falava a sacerdotes. Como apóstolo, a apóstolos. Como santo, a Assembleia dos Santos. Com que respeito se apresentava perante eles, desde que ainda jovem, tomara a resolução de se conservar sempre de pé diante dos ministros de Deus. Para ele, a encarnação perene de Jesus Cristo, a participação de seu eterno sacerdócio, da cruenta imolação no Calvário e da redenção humana. Com que ardor exortava os sacerdotes a corresponderem à sua sublime vocação, aos sacerdotes que trazem em seu destino o destino dos povos, em sua santidade a santidade de seu rebanho, em sua eternidade a eternidade das pessoas confiadas à sua solicitude. Que beleza, né, que o nosso biógrafo nos dá aqui da dignidade do sacerdócio, né? Em Latera, diocese de Montefiascone, falou ao clero a respeito do bom exemplo e do zelo sacerdotal com tanto ardor que, circundado de luz, se levou da terra e voou pelos ares, como se tivesse asas. Aqueles sacerdotes, à vista do milagre, abrasaram-se de amor a Deus e às pessoas, voltando-se ao sacrifício e ao heroísmo. Alentava os mais fracos e menos generosos no serviço de Deus. Abraçava-os, tudo fazendo para que se resplandecesse em suas frontes a formosa coroa sacerdotal. Anjos dos claustros. Nos virginais asilos das religiosas, era realmente um anjo a falar aos anjos. Cultivava com carinho esses jardins do esposo, embalsamando-os com o bom odor de suas heróicas virtudes. Tinha em vista, sobretudo, a exata observância, a mútua caridade e o amor ardente ao celeste esposo. Que admirável talento ao dirigir aquelas irmãs! Orientou inúmeras religiosas à mais sublime perfeição. Tinham elas tão alto conceito de sua santidade que se atreviam a pedir-lhe milagres. No mesmo convento das Capuchinhas de Farnese, onde expulsara as víboras, naquele milagre, né? Uma noviça, Maria Cecília, do Coração de Jesus, atacada de tísica pulmonar, temia não ser admitida à profissão religiosa. As superioras encarregaram o servo de Deus de persuadi-la a que retornasse para casa. O santo desincumbiu-se do compromisso no confessionário. Abre aspas. Minha filha, tenho más notícias a dar-lhe. Sua enfermidade não lhe permite a profissão religiosa. É necessário que regresse para a casa de seus pais. Fecha aspas. Oh, isso nunca, nunca, respondeu, chorando a pobre noviça. Pois bem, replicou, comovido o servo de Deus. Eu vou dar-lhe uma bênção. Tenha confiança. Benzeu-a com o crucifixo, acrescentando: persigne-se com o óleo da lâmpada do Santíssimo Sacramento. Confie, filha, recuperará a saúde e professará. Fecha aspas. A noviça, de fato, restabeleceu-se, professou e, decorridos 20 anos, testemunhou o fato com o juramento.
nos processos, né, de canonização e beatificação. A tuberculose contaminara o convento do Carmo, em Vetrala. Apesar de todas as precauções, faleceram 5 ou 6 religiosas em poucos anos. As superioras receavam que o mal atingisse as mais jovens, o que certamente contribuiria para afastar futuras pretendentes. No auge da aflição, recorrem ao padre Paulo, o qual, em 1753, lá se encontrava para pregar o Santo Retiro, para que ele intercedesse junto de Nosso Senhor em favor do mosteiro. O servo de Deus recorreu a Maria Santíssima, tesoureira de todas as graças. No dia 2 de julho, festa da Visitação, benzeu a água com a relíquia de Santíssima Virgem, bebeu dela e deu-a às religiosas para beberem, e profetizou: Tranquilizai-vos, minhas filhas, o mal está debelado. Outras enfermidades molestar-vos-ão, jamais, porém, a tuberculose. Nem temais que vos faltem noviças. Foram tantos os pedidos que tiveram de recusar dali para frente, foram tantos os pedidos que tiveram de recusar dali para frente muitos postulantes. Afirma-nos São Vicente Strambi, abre aspas, quanto à tuberculose, jamais apareceu um caso sequer no mosteiro, como vários médicos mo asseveraram. O mais maravilhoso, porém, é que no momento da predição havia 2 religiosas atacadas do mal desde o mês de março precedente. A irmã Teresa Margarida da Santíssima Trindade e a irmã Maria do Coração de Jesus. Esta goza de há muito tempo excelente saúde. Aquela, profetizou o padre Paulo, em breve morrerás, mas tua morte será um doce sonho. Fecha aspas para São Vicente Strambi. De fato, em 31 de dezembro do mesmo ano, após ouvir a Santa Missa e comungar, de volta à cela, sentiu-se mal. O médico, chamado às pressas, julgou o caso perdido. Recebeu, na mesma tarde, o viático e a extrema-unção. Conforme predissera Paulo, irmã Teresa fruía paz extraordinária, não cessando de exclamar: Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Vinde, Jesus, Jesus meu, e não tardeis. Citando aqui o Salmo, né? 88. Antegozava as alegrias do céu. Dizia às co-irmãs: o padre Paulo me anunciara uma morte doce como o sono. Vede como se verifica a profecia. Depressa, depressa, não posso mais esperar. E foi continuar na prática celeste, em companhia dos coros das virgens, o cântico de amor, começada neste desterro. O santo, pregando retiros religiosas de Sutri, disse a uma das irmãs: acaba de falecer uma religiosa em Vetrala, e já está no céu. Escreveram imediatamente aquele mosteiro, dando conta do ocorrido, e a resposta confirmou, aquelas boas filhas, o conceito que tinham de sua santidade. Inúmeras casas religiosas o reclamavam, pelo menos para conferência ou conselhos, e Paulo aproveitava para lhes ensinar a devoção para com Jesus crucificado. Certa vez, discorreu às carmelitas de Vetrala sobre o amor de Deus, tomando por tema o texto: se alguém tem sede, venha a mim. João 7,37. Falou o tempo todo em êxtase. As irmãs sorviam cada palavra que saía de seus lábios. Recomendou-lhes especialmente a comunhão frequente como meio mais eficaz de união com Deus. Deviam receber a Jesus sacramentado com amor e não com temor. São Vicente Strambi conta, abre aspas, essa locução abrasou no amor divino aquela comunidade. Ainda hoje, tantos anos decorridos, quando ouvem as palavras, se alguém tem sede, lembram-se enternecidas das palavras do Padre Paulo. Então, aqui o capítulo ainda vai continuar e nós vamos
parar a leitura aqui para dar tempo da gente conversar um pouco, né? Então, nesses capítulos descritivos, né, a gente vai tomando consciência, né, da figura humana, né, da personalidade, né, do santo, né, do jeito que o santo tratava as coisas, né, do jeito que ele tratava as pessoas, do poder que ele tinha, né, por parte de Deus, né, poder imenso que ele tinha, né, ou seja, o poder que ele tinha era uma réplica, né, do poder do próprio Verbo encarnado, né, que inclusive ele falou isso, né, que esse poder teriam aqueles que o seguissem, né. Então era o contato com o Padre Paulo eu não tive, mas me parece, pela descrição do nosso biógrafo, né, que era o contato quase que direto, né, com o próprio Jesus, né, o próprio Jesus crucificado, né. Ele passou com as suas práticas religiosas, com o seu grande amor por Nosso Senhor, ele passou ele começa a tomar, né, a personalidade do crucificado, né. É curioso isso, né, porque esse amor, né, que foi imensamente correspondido por Nosso Senhor, né, transforma a natureza, né, aprimora a natureza humana, né, como diria Santo Agostinho, né, a graça aprimora a natureza, né. Então Paulo passa a natureza humana do Padre Paulo, né, vai se transformando, né, com os anos e com esse amor praticado e correspondido, né, passa a se transformar no próprio Jesus crucificado, né. Então até as expressões que ele usa com as pessoas, né, passa a denotar isso, né, a sua certeza, né, ao invés de, olha, vou rezar para o seu restabelecimento, etc, etc, ele passa a afirmar, né, que isso vai acontecer, né, que você será curado e você progredirá, você professará, enfim, ele passa com toda a humildade, né, passa a também assumir essa autoridade, né, obviamente sabendo de onde ela está vindo, né, essa autoridade de Deus, né, e nos acontecimentos humanos, né, nos elementos, nas circunstâncias da vida, né, e a gente vê essa transformação, né, à medida que nós vemos aqui as descrições das situações por, pelas quais ele passa, né, no próprio tratamento com as pessoas, no próprio confessionário, né, enfim, ele vai se tornando um crucificado na terra, né,
E eu imagino, né? Quer dizer, eu não imagino uma confissão com esse santo, né? Uma direção espiritual, enfim, um aconselhamento, né? Como isso mudou a vida das pessoas, né? Como mudaria a nossa vida, né? Uma autoridade dessa, né? Uma quer dizer, uma autoridade diante da qual não se interpõe nenhuma dúvida e nenhum questionamento, né? A pessoa sente o poder dessa autoridade, né? Às vezes não precisa nem, talvez não precisasse nem Padre Paulo falar, né? Pela própria presença física dele, né? As coisas aconteciam, né? Que beleza isso, né? Nós conseguirmos ter essa proximidade através do biógrafo, né? Essa proximidade do santo, né? Desse poder divino se expressando aqui na Terra, né? Essa e é o poder divino se expressando como ele sempre expressa, né? Com delicadeza, né? Com sutileza, com discrição, né? Com leveza, né? Então, à medida que a personalidade do santo nos vai sendo revelada, por trás disso a gente percebe, né, a personalidade do Verbo, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é, de fato, uma beleza, né? Mas eu quero ouvi-los agora, se houver algum comentário ou observação na leitura. Professor, Ô, Márcio. aí eu tava pensando, enquanto você estava descrevendo aí todas essas qualidades das manifestações de Deus, né? Praticamente uma forma de elegância divina, né? Como se apresenta de forma tão agradável, né? Muito bem falado. Uma Elegância. cortesia. Elegância, isso É, mesmo. É uma elegância discreta. não, como toda elegância, né, professor? Como Se você toda for ver uma elegância. elegância realmente, assim, você pega uma pessoa elegante, bem vestida, que se É, porta bem, que age bem e de modo cortês, mas também de modo natural, é mais ou menos isso, né? é, É uma certa forma de vamos dizer assim, algum atributo divino também que os seres humanos tentam, da maneira mais rasteira que podem, imitar, né? é. Mas esses milagres, né, o senhor mesmo falou aí, né? O senhor sempre falou assim, milagre não vai converter ninguém, mas é aquelas coisas, né? Uns milagres desses fantásticos. E dependendo do coração da pessoa, aquilo provoca alguma coisa, né? Provoca, nossa. Porque é uma coisa muito. Ah, sim, diga. Na verdade, o que acontece é que os corações já enternecidos se enternecem mais, Isso, né? exato. É, isso não tem dúvida. Um toque a mais, né? É, Porque realmente tem coisas que, assim, as pessoas nem prestam nem atenção, né? Eu acho, não sei se eu já falei com o senhor antes, de uma vez que teve uma chuva de granizo aqui, né, assim, isso que eu vi, né? Assim, tem coisas que a gente não vê, fica sabendo, passa naquelas salas de ex-votos algumas dessas igrejas, santuários, assim, vê lá os relatos, vê aqueles pedaços de perna, de braço, de cabeça, de cera, fica de queixo caído. Mas, igual aqui mesmo, choveu um galpão aqui que eles tentaram fazer de igreja aqui no bairro, né, que até hoje eles tinham a esperança que certo bispo, que certo o nosso pároco aqui da região, que virou bispo, fosse ajudar alguma coisa, não chegou nem um centavo neles e está mais ou menos igual até hoje. Né? Quebrou, a chuva de granizo quebrou a telha de amianto, né, o telhado de amianto. Até falar antes, né, para tentar participar, né, falar assim, gente, telha de amianto não, vai que cai
uma chuva de granizo, uma tempestade, esse negócio levanta, voa, quebra. Ah, isso não vai acontecer nunca, tipo do brasileiro, né? É. Nunca, nada. Não, as coisas ruins só acontecem no sudeste da Ásia, na Com os África, outros, né? Aqui com os não. outros. Nós somos especiais. Mas aí a chuva de granizo despedaçou tudo, exceto uma área no alto do telhado, acima do sacrário e outra acima de Nossa Senhora. E nos pés, tanto do sacrário quanto da Nossa Senhora, não havia um caco de telha. Uhum. Nenhum. Aí você ficava espantado, né? Você andava pelas ruínas lá, só fazendo aquele barulho de creco de telha quebrada, né? Moída praticamente. Não estava quebrada só, não, moída. E olhando para aquilo, eu falei assim, gente, olha que fantástico. E as pessoas nem tinham. E muitos aí dos nossos tridentinhos, inclusive alguns até próximos do senhor, que eu já contei isso, eles. Ah, tá. Uma coisa é ter falado assim, eu perdi o ônibus quando eu estava indo para o trabalho Uhum. hoje. Uhum. E nada é a mesma coisa. É. Né? Mas isso mostra o estado que a gente está, né? De consciência e de coração, né? É o estado da alma das pessoas, né? É. Então tem coisas que a gente tem que ver, né? Até mesmo para nós, assim, né? E tantas coisas maravilhosas que acontecem todos os dias, né? Ah, não, isso é impressionante. Eu estou dizendo esses milagres extraordinários, né? É, Mas os milagres ordinários, só isso. do sol nascer todo dia e Não é? morrer, já é milagre de Deus, né? Porque se Deus não Não é? quiser, ele não vai, Exato. Vai né? ter. Não vai ter. Então, assim, mas assim, eu digo esses extraordinários, os ordinários, aí muito menos pessoas veem, né? Aham. Mas Ah, tem aquilo como garantido, né? os períodos bons de saúde, de, Aham. de clareza mental, né, que a gente tem, isso é tudo milagre, Sim. bicho, né? Maravilhoso isso. Enfim, é porque a gente acha que a gente tem direito à vida normal, com Isso. tudo que é de bom, entendeu? Isso. E quando você vê que você não tem mérito nenhum para ter isso aqui, Aham. você começa a perceber que tudo é, de certa forma, um É. milagre, né? É um milagre, exatamente. As pessoas têm essa tão muito assim imbuídas essa mentalidade de direitos, né? Eu tenho Isso. direitos, tenho direito a isso, tenho direito àquilo, logo você tem obrigação de fazer aquilo. Não, calma lá, ué. Né? Realmente algumas coisas, né, nas relações humanas até tem isso, mas com Deus, imagina que o pecado original mergulhou esse mundo aqui, iam surgir espinhos, né? As feras iam se revoltar contra o ser humano, o teu trabalho como modo de ganhar vida, né? Com o suor do próprio rosto, e alguns com o suor do rosto alheio, né? Como os Aqui no banqueiros, Brasil, os empresários, os os narigudos, políticos. os narigudos. Isso, os narigudos e os procuradores deles, eles ganham É, o dinheiro com o suor do rosto alheio, é, né? E as dores, as doenças e tudo mais. Aí, no meio de tudo isso, ainda tem tanta beleza, tanta coisa boa, e pois é. as pessoas precisam se tocar por essas coisas, né? E agradecer e reconhecer, né? Essa bondade de Deus. Segundo o Padre Feio, sem reconhecimento dessa bondade de Deus, né? Como o próprio Padre Paulo, São Paulo da Cruz, né? Vamos dizer o nome dele, prega, né? Não tem como a pessoa crescer em santidade, em bondade, né? Não tem como. A primeira coisa que você tem que perceber é que você não tem mérito nenhum para ter o que você tem, né? Isso. Qualquer coisa que seja que você tenha, não tem mérito nenhum para ter, né? É graça de Deus, né? Seja bens Uhum. materiais ou bens intelectuais ou bens, enfim, saúde ou qualquer outra Isso. coisa, né? A gente não tem mérito para nada, Exato. né? Enfim. Tem uns fazedores de graça que costumam falar assim: cheguei no mundo careca, sem dente e pelado. Tudo que vier daqui para frente é lucro. É um pouco isso mesmo, né? É E, lucro mesmo. é. E a gente tende a achar que nós temos direito a várias coisas, né? Uhum. Direito não só em relação a governo, política, etc., mas direito em relação a Deus, né? Aham. E aí, qualquer coisa que aconteça fora dos nossos assumidos direitos, a gente começa a reclamar, né? Uhum. É. A gente tem que pegar exatamente isso, lembrar que Deus vai nos colocar em situações
que Ele quer que a gente, pela qual a gente passe, seja para purgar nossos pecados, seja para nos testar, seja e nessa aí a gente poder dar uma resposta à altura, né? E com isso se santificar. E já que nós somos a igreja militante, nem sempre dá para ficar no conforto, né, professor? De vez em quando a gente é mandado a uma operação militar extremamente perigosa aí, difícil, sofrida, né? E aquilo também termina, aquilo não vai ser eterno, né? Vai ter, o único castigo, como diz aí São Vicente Pallotti, né? O único temor é do julgamento, a única tortura, um castigo, não me lembro exatamente, é do inferno, e o resto não é castigo, não é tormento, não é tortura, é só uma fase. Né? A gente tem que estar. Eu estou falando isso, mas na hora que chega a minha hora difícil, eu tenho que toda hora me lembrar disso também. Né? A gente fala repetindo, né? Para ver se entra na cabeça da gente, né? Isso. Verdade. Mas é isso, professor. Obrigado. Os coleguinhas também falarem uma coisa. Obrigado você, meu caro. O nosso software ainda tem 15 minutos aqui, segundo o nosso amigo aqui. Se tiver alguém com alguma observação, algum comentário, pode fazê-lo. Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.